Imóvel Class. Oferecimento Cresci RS, 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. Olá, o Imóvel Class TV está começando com as novidades do setor imobiliário. Animais em condomínios. Para evitar brigas entre os moradores, alguns empreendimentos já prevêem espaços específicos para os bichinhos. Veja ainda, profissionais especializados conseguem reduzir os ruídos em locais normalmente barulhentos, como os grandes shoppings. No estúdio, um doutor em engenharia civil fala sobre o impacto das edificações no meio ambiente e sustentabilidade. Eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está começando. Animais em condomínios podem se transformar em dor de cabeça. Muitos vizinhos não admitem os bichinhos de estimação transitando em áreas comuns. Mas para evitar os transtornos e promover a harmonia entre moradores e animais, alguns prédios estão incluindo pet cares nos projetos. Zarra tem 5 anos, é ativo, brincalhão e muito dócil. Denise é a dona, ou seria melhor chamar de mãe. Hoje o animal ele é um membro da família, é um filho. Antes quem dizia isso era coisa de maluco, hoje não, quer dizer, é um ser que faz parte da família, o afeto que tu tem por ele é o afeto que tu tem por um filho. Mas este filho tem que obedecer uma série de restrições, porque mora dentro de um condomínio de casas. Passear sem coleira, nem pensar. E é proibido pisar em determinadas áreas de uso comum. Eu acho que um espaço para a gente poder soltar, até para ele poder correr mais livre, até para o desenvolvimento do cachorro, isso, né? Então, um espaço que seja respeitado, onde se as crianças quiserem entrar nesse espaço, que elas possam entrar, sabe? Também para brincar com os cachorros, mas que eles possam correr, ter uma outra relação mais livre, né? Do que não a coleira sempre pelo condomínio, né? Não existe uma lei específica sobre animais de estimação em condomínios. No entanto, os juízes estão dando cada vez mais decisões favoráveis aos donos que querem manter cães e gatos dentro de casa ou do apartamento, ou até mesmo querem ter mais espaço de circulação dentro dos condomínios. Cada condomínio pode criar suas próprias regras, mas esta especialista explica que não é permitido proibir o morador de ter um pet. Eu posso ter um animal desde que não me cause problema com meus vizinhos. E os meus vizinhos não podem me proibir de ter um animal que não está dando problema para eles. Para evitar uma briga na justiça, a melhor saída ainda é ser um participante ativo das assembleias do condomínio e lutar pelos direitos do cãozinho. Uma assembleia em que eu não compareça e tiver uma decisão, eu terei que acatar. E muitas vezes eu posso não estar feliz. Eu estar lá e debater não significa que eu vou ser acatada no que penso. Mas, em compensação, eu posso ter a ajuda de outros, mudar, ajustar as coisas. Porto Alegre é a capital com o maior número de pets por habitante. 56% das famílias têm cão ou gato em casa. Empreendimentos novos, atentos ao perfil do consumidor, nem cogitam atrapalhar a vida dos cãezinhos. Pelo contrário, este condomínio, lançado há alguns meses, inclui na infraestrutura um espaço para dar banho e cuidar dos animais, chamado de pet care. E a despesa que se teria semanalmente com uma pet shop, né, eles vão deixar de ter por ter essa alternativa dentro do condomínio. Normalmente quem tem cachorro gosta de dar banho no seu bichinho, né? Nunca se falou tanto de sustentabilidade como atualmente. O impacto que as edificações causam no meio ambiente é enorme, gera preocupação hoje em dia não só dos envolvidos na área da construção, mas inclusive de leigos, de moradores preocupados com o impacto das obras no seu bairro ou na sua rua. Para nos falar sobre isso, eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com Maurício Aires Torres, arquiteto e urbanista, doutor em engenharia civil e sócio-diretor da Sustentativa, Sustentabilidade e Eficiência
experiência na edificação. Tudo bem? Prazer te receber aqui, Maurício. Prazer é meu. Se fala muito em sustentabilidade, mas ela não é uma questão só ligada ao meio ambiente, tem várias facetas, né? Correto. Acho que um dos grandes equívocos, principalmente na área da construção, mas também devido a talvez a pouca maturidade do mercado construtivo, é ver e somente enxergar a parte meioambiental das construções como se fosse aquilo ali a sustentabilidade. Mas, na verdade, não é só isso, é muito mais. Tem alguns pilares em que a sustentabilidade se apoia, um deles é o meioambiental, o outro seria o econômico, ainda teríamos o lado social, o institucional. Existem várias correntes acadêmicas que falam sobre esses pilares, mas todos eles têm grande importância e talvez pesos muito parecidos. Um sem o outro não faria possível a sustentabilidade. Quando se fala numa edificação sustentável ou autossustentável, o que isso quer dizer exatamente? Eu acho que quando se fala numa edificação sustentável, está se cometendo um engano. Hoje em dia a gente não tem edificações sustentáveis pelas cidades. O mais sustentável... Isso não existe. Não, acho que existem edifícios experimentais que tentam ser autossustentáveis, como estudos acadêmicos ou protótipos de empresas fabricantes de sistemas construtivos. O mais sustentável que a gente poderia fazer seria não construir mais nada. Não é possível. Então, nós temos que construir edifícios mais sustentáveis. Então, existem alguns edifícios que impactam de maneira mais leve no meio ambiente e é isso que se busca, impactar menos, ou então compensar o impacto de alguma maneira. E como se chama, como vocês chamam isso? Quer dizer, são edifícios eu diria que autossustentáveis? A busca, o objetivo final seria um edifício autossustentável. O edifício que vai produzir toda a energia que consome, que vai reciclar desde a extração dos materiais até se processou o sistema construtivo, se construiu o edifício, se veio a fase de demolição, a gente consegue integralmente, ou seja, 100%, reciclar todo aquele material, ele consegue tratar 100% do seu esgoto, a água e coisa. Isso ainda não existe. Como eu falei antes, somente em protótipos, em estudos acadêmicos. Não temos isso ainda. Ou seja, se busca hoje em dia níveis mais altos disso tudo, níveis mais altos de reciclagem, um maior nível de produção de energia daquilo que se consome. E o Brasil, quando se fala em sustentabilidade no setor da construção, está a que distância, digamos assim, do... Olha, nem do ideal, eu diria, né? A distância do que se está estudando atualmente no mundo. Sim. Né? Eu acho que o Brasil ele vai para o bom caminho. Nós estamos ainda bastante longe, estamos distantes de padrões construtivos de excelência disponíveis para toda a população. Existem padrões, existem construções, empresas que fazem construções excelentes, de nível altíssimo, com muita qualidade, observando todos os itens de sustentabilidade. Porém, esse tipo de edificação não está disponível para a grande maioria da população brasileira. Então, isso aí é restrito a uma porcentagem muito pequena. Então, massivamente no Brasil, estamos ainda engatinhando, né, nessa questão de sustentabilidade. Alguns poucos países estão na vanguarda, são os países de sempre, aí, alguns europeus, América do Norte, em geral países de clima frio atentaram antes para esse tipo de necessidade, né, que é buscar alguma coisa mais sustentável, mais eficiente. Mas vamos por um bom caminho. Hoje eu converso aqui no Imóvel Class TV com Maurício Aires Torres, que é arquiteto e urbanista. A gente está falando sobre sustentabilidade na construção. Daqui a pouco seguimos esse papo com ele. Agora o Imóvel Class TV faz um intervalo e já voltamos. Imóvel Class. Na web ou em revista, a melhor maneira de encontrar o seu imóvel. Mais de 100 mil ofertas, notícias do mercado imobiliário, fácil navegação. Acesse www.imovelclass.com.br.